Oiê! Gente, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando pra vocês o que vocês queriam ver aqui no canal. E a resposta que mais chegou, sem sombra de dúvida, foi sobre a mudança aqui para os Estados Unidos. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Mas eu tava fazendo o roteiro desse vídeo e eu percebi que não era só sobre mudança, eu tava falando de medo o tempo inteiro. Então vamos combinar. A gente vai falar sobre a mudança dos Estados Unidos e a gente também vai falar sobre o medo. E não o medo de mudar de país, o medo de uma forma geral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá? Bom, e não tinha como eu gravar isso aqui sozinha, sendo que eu vivi tudo isso com o Igor, meu marido. Vocês me ajudaram e a gente conseguiu convencer. Ele tá aqui pra gravar comigo e como num passe de mágica, ele vai chegar aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o Igor, meu marido, e a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Mas só dando um contexto, a gente mudou aqui para os Estados Unidos desde outubro do ano passado. A gente mora aqui tem um pouquinho mais de um ano. E a gente vai contar para vocês como é que foi a nossa experiência através das perguntas que vocês mandaram para nós. Eu tentei organizar as perguntas de uma forma cronológica para fazer sentido, mas... Tá bom, bora. Primeira pergunta. Por que morar fora? Foi planejado? Era um desejo que a gente sempre tinha de morar fora. E posso dizer que foi planejado, sim. Na verdade, você planeja o desejo, não dá pra você planejar 100%, né? Porque depende de outras pessoas, não só da gente. Mas eu acho que pode-se dizer que foi planejado, sim. Uma vez eu vi um texto, eu não lembro exatamente falando sobre o quê, mas ele falava muito disso, assim, que todas as coisas que você realiza, você já começou a fazer ela muito, muito antes do que ela acontecer de fato, Sim. né? Então, acho que a nossa mudança foi muito assim, né? Ela já começou anos antes, quando a gente cogitou ter uma experiência fora do Brasil. Exatamente. Então, foi planejado, mas não foi planejado para aquele momento. Sim, exatamente. Nem pro destino, que eu acho que é a segunda pergunta. É a segunda pergunta. Por que Chicago? Na verdade, tinha várias opções. Eu recebi uma proposta de trabalho para vir para cá. E eu lembro quando a gente recebeu essa proposta, né? Até o meu chefe me perguntou, tem certeza? Lá é muito frio. E a gente, como bom brasileiros, né? Nunca tinha passado frio. Não, de boa. Meu Deus. Que frio. Mas não seria hoje, hoje que a gente Não. conhece, não seria um motivo para não vir. Não. E a gente nunca tinha vindo visitar aqui, então Não. o Igor veio uma vez antes da gente mudar, mas a gente já tinha aceitado. Já. E depois a gente veio juntos já de mala e cuia. Então foi um tiro no escuro no sentido de experiência. A gente, claro, né, pesquisou, conheceu tudo que dava. Hoje a gente consegue ter acesso a muito mais informação. Mas de experiência vivida, a gente só viveu quando a gente chegou aqui, né, amor? Exatamente. Pra você, qual é a parte mais legal de Chicago? Lá de downtown, do centro? Antes vou contar isso, né? Porque quando a gente ficou sabendo que a gente ia mudar pra cá, todo mundo falava, vai pra Chicago. Só que o trabalho do Igor não fica em Chicago. Fica numa cidade no subúrbio de Chicago, dá uns 40 minutos de Chicago, mais ou menos. Então a gente poderia mudar para Chicago, se a gente quisesse, para o centro, e a gente poderia mudar para a cidade onde fica o trabalho dele, ou nos arredores. E na época, eu lembro que a gente ficou pensando, e aí, o que a gente faz? E eu queria muito ir para Chicago, porque lá, imagina, tudo acontece, né? Onde tá a movimentação e tudo mais. Só que aí o Igor teria que pegar um trem e 40 minutos de trem todos os dias pro trabalho, ida e volta, não que seja um problema, porque é muito bom, mas 40 minutos acordando mais cedo, 40 minutos... Enfim, né, a gente falou, vamos para o subúrbio. E lá no Brasil eu falei, ai meu Deus, que saco, viu, ter que ir pro subúrbio. Mas hoje eu não faria outra escolha. E o que você acha disso? Não, com certeza. Qualidade de vida é imensurável aqui. Em downtown, lá no centro de Chicago, a gente estaria morando num ambiente, exatamente, onde é sirene 24 horas por dia, é trânsito 24 horas por dia. É buzina, sirene, Nossa. Loucura, falação. Mas pra quem gosta também é um prato cheio, né? Cada esquina ali tem mais cultura do que eu acho cidades, que hoje no subúrbio a gente tem a paz, a dose de paz que a gente quer. E se a gente quiser ir pra Chicago, em 40 minutos a gente tá lá. Então, acho que a gente fez uma boa escolha. Mas pensando em Chicago, pra quem quer vir fazer turismo, qual é a parte mais legal de lá? Chicago, eu gosto da cidade porque ela é uma cidade grande. Acho que é a terceira maior cidade daqui. E, na verdade, se você vem no verão, primavera, outono e inverno, a cidade está diferente. Então, se você vem no verão, você pega as praias. Mais de 20 praias, que tem um lago gigante, o Lago Michigan. Você pega mais de 20 praias lá,
com água limpa e água doce. Se você quer vir no inverno, passar frio, são outros afazeres, né? É. Enfim, Chicago é muito polivalente, assim. Ela tem várias possibilidades de lazer, gastronomia e tal. Mas pra mim, se você vier um dia, independentemente da época do ano, tem que fazer o passeio de barco. É o que eu falaria também. O passeio arquitetônico de barco, né? Exato. Tem vários, né? Porque, me corrija se eu falar o nome errado, né? Porque tem o Lago Michigan e aí tem o rio Chicago River. Chicago River, que corta ali a cidade. E esse passeio do lago, ele é um tour arquitetônico, porque, trazendo um spoiler aqui do passeio, Chicago pegou fogo, né, em Nossa, faz 1900 e bem tempo. pouquinho, né? É. Uhum. E a cidade foi reconstruída. Então, assim, a questão arquitetônica é muito legal, porque tem prédios muito antigos, tem prédios muito novos, e é muito legal porque aí a gente vai passeando de barco no rio que passa no meio da cidade, e aí a gente vai olhando os prédios, é muito legal. Vocês têm que ir, se vocês vierem pra cá, tem que ir É pra o esse passeio passeio. número 1. Eles querem saber como é que foi o pré-mudança, se a gente vendeu tudo. Pô, vendemos tudo. Sobrou A 8 gente- malas. E a Nina? Exato. A gente não tinha uma casa no Brasil na época, a gente morava de aluguel. Mas a gente tinha móveis, a gente tinha as nossas roupas, a gente tinha tudo. Então a gente precisou fazer uma limpa o máximo possível É. para trazer o mínimo de coisas, porque a gente traria tudo no avião. Então tudo que a gente trouxe foram 8 malas e a Nina. Então a gente vendeu todos os nossos copos, nossos garfos, nossos pratos, nossos móveis, tinha roupa que a gente doou, tinha roupa que a gente deu pros parentes, tinha roupa que... A gente fez uma limpa total. E como foi esse processo pra vocês? Tem uma outra pergunta que perguntaram se a gente ficou apegado a alguma coisa. Não fiquei apegado a nada, não. Pra mim foi de boa. Foi bem um negócio assim, tipo, vamos começar uma vida nova e isso faz parte da vida antiga. Agora vamos abrir espaço para as coisas da vida nova. Mas às vezes eu me pego pensando assim, tipo, cadê aquela tigela Essa laranja? tigela laranja, eu pensei nela ontem. Então, não é mais daqui. Às vezes dá uns lapsos. Ainda sobre esse negócio do apego, acho que um apego muito maior com você, né? Foi do carro, né? Que você gostava muito. Ai, eu gostava. Hoje a gente tem um carro melhor do que o que a gente tinha no Brasil, só que ele ainda é meu carro favorito da vida, ele foi feito pra mim. Eu tive um apego. Mas eu tô com apego com as coisas daqui agora, viu? Porque aqui agora a gente teve que fazer tudo, O que né? você tem apego daqui? Tudo, a casa, o sofá, os tapetes, bem materialistinho, assim. Vou dividir essa próxima pergunta em 2. O que mais te surpreendeu positivamente aqui nos Estados Unidos? Segurança, não tenho o que falar. Civilidade das pessoas. E a gente tá morando num subúrbio, é uma cidade. O que é o subúrbio? É uma cidade que vive em volta de uma grande metrópole, né? E a cidade que a gente mora tem 70 mil pessoas, mais ou menos, 75 mil. E a segurança que aqui passa é inigualável. Pra Chicago não é tanto assim, né? Chicago você já sente que o negócio ali... Lá já é mais perigoso, mas aqui no subúrbio, nossa. E eu lembro quando a gente chegou, como a gente achava as ruas escuras, lembra? Nossa, verdade, porque a próxima pergunta é o que surpreendeu negativamente. E realmente, o primeiro dia que a gente veio, no dia que a gente chegou, a gente foi no aniversário. E a hora que a gente chegou na casa dessa pessoa pro aniversário, a gente falou, meu Deus, será que tá estragado o poste? Não tem luz na rua? Não tem luz. Era um breu. A gente ficou até meio assim, será que é aqui? Tipo, e a gente acabado de vir do Brasil, então a gente tava meio assim, né, com a rua escura. E aí a gente conversando com a pessoa lá do aniversário, a gente falou, nossa, mas por que é tão escuro? E aí ele trouxe pra gente esse outro impacto positivo, que era da segurança, né? Que no Brasil tem a luz, naturalmente você liga a rua iluminada com uma rua mais segura. E aqui não tem por quê. Então, assim, o risco que tem aqui, claro, né? Não é 100%, né? Mas... 98. Mas assim, você toma os mínimos cuidados, mas o perigo aqui, no final das contas, numa rua escura, é você trombar com um coiote. Uma coisa que também é ruim é um pouco da luz. Aqui, como a gente tá bem na divisa do time zone, agora no inverno, não no inverno não, a gente tá no final do outono, né? Começo do inverno. 4:30 da tarde, breu. Como se fosse, sei lá, 10 horas da noite. Esses dias eu gravei uns stories falando sobre isso, que dá uma desmotivada a viver, assim. Que você quer se resguardar. Você entra em modo hibernação. Quando a gente chegou, inclusive, nas primeiras semanas, já tava, né, começando esse negócio de escurecer cedo. Eu lembro que era dias
7h30, a 7h30. gente tava, o que tá fazendo na cama, Por que a gente dormindo? tá na cama agora? E dava sono, né? Porque é aquela coisa, o corpo responde à escuridão, né? Então, isso traz dá uma desmotivada, assim, mas vai passar, né? Quanto tempo vocês demoraram pra se adaptar? Será que a gente já tá adaptado? Eu acho que ainda não. Acho que é um processo de adaptação, não é um processo fácil, porque a gente completou agora a primeira rodada nas 4 estações. E aqui realmente tem 4 estações. E realmente o clima muda, enfim, tudo muda aqui. Uhum. Então foi o primeiro inverno, primeiro verão, primeira primavera. Tem muita coisa que a gente descobre só nessas estações. E eu acho que é um processo, mas acho que estamos indo bem no processo de adaptação. Eu também acho. Eu acho que cada coisa, na verdade, exige um tempo de adaptação, né? Porque tem coisas, por exemplo, a própria segurança mesmo. Você se adapta em um dia, né? Muito Em um rápido. dia eu já esqueci que eu tenho que tomar cuidado com o meu celular na rua. Porque você se adapta àquilo que é bom. Agora, com frio, por exemplo, você já precisa de mais adaptação, porque para sair de casa tem todo um planejamento de que roupa você vai usar, quanto tempo você vai ficar fora. Cada coisa exige um tempo de adaptação. Você acabou de sair do seu país, você não tem mais contato tão próximo com as pessoas, é um nível de adaptação, né? Você tá num outro idioma, outro tempo de adaptação. Então, acho que não existe um tempo padrão e nem um tempo certo. Eu acho que é muito de como você leva, né, essas coisas. Mas claro que aquilo que é positivo você leva numa boa e a adaptação ela acontece assim, né? Com certeza. Uma adaptação é uma coisa boa. Fora as coisas de cuidado, né? Com a casa, por exemplo. Porque no Nossa, Brasil a gente não tem verdade. neve. Então o que a gente faz com a neve? Ela vai embora sozinha, tem que tirar, O que eu né? faço com as mangueiras que estão lá fora, a torneira que está exposta? Se eu deixar a torneira exposta, trinca todo o encanamento. Então são muitas pequenas coisas que a gente com certeza não sabe da grande maioria e a gente vai aprender ainda. Vamos aprendendo. Exatamente. Mas igual estamos indo, né? até o corpo da Nina, né? Você vê quando tá chegando no frio, ela fica com mais pelo, quando no calor ela vai perdendo solta pelo. muito pelo. O nosso corpo se adapta, né? Mas é um processo. Dá pra vir sem falar inglês nenhum? Tá, tranquilo, sossegado. Não, tranquilo também não, né? Mas calma, deixa eu terminar minha resposta. Então vai. Se você fala espanhol, você tá tranquilo. É verdade. É uma cidade multicultural, assim. Então, todos os lugares que você vai, que tem avisos, sempre tem espanhol também, porque tem muitos imigrantes aqui. Muitos mexicanos. Qual mais nacionalidade? Polonês é o maior, na verdade. Aqui é a maior colônia polonesa, mas os mexicanos, os latinos em todos, não só mexicanos. Eles estão em todo local. Então, se você fala um pouquinho de espanhol, você se vira. Mas claro que o inglês... Mas eu acho que depende também do que, né? Tipo, sem inglês, como é que foi a pergunta? Sem inglês dá pra vir? Se dá pra se virar sem vir sem falar nem nada de inglês. Então, depende do que é vir. Dá pra vir mudar e trabalhar? Esquece. Agora, dá pra vir, passar uma semana e fazer passeio turístico? Sossegado. Turístico? Você se vira. Como é que fala? Turístico. Fazer passeio turístico? Tranquilo. Agora, se você vir pra trabalhar, esquece. Agora, culturalmente, quais são as maiores diferenças? Eu ia lembrar de uma coisa, que a gente já tava falando um pouco disso, que eu acho que se encaixa na cultura, né? Que é muito do eu não vou mexer naquilo que não é meu. Nossa, verdade. Lembra do anel da estação? E a prefeitura da nossa cidade postou no Instagram deles uma imagem falando esse anel de brilhantes foi encontrado no trilho do trem. Na estação. Na estação. Se for seu, venha buscar, tá aqui na prefeitura, só que você precisa provar que ele é teu. E aí uma menina falou, putz, era meu. Foi lá, provou que o anel era dela. E o rapaz, ele devolveu um anel de brilhante que tava lá, perdido na estação. E aí fizeram uma festinha, ela foi lá buscar, conheceu ele lá. Conheceu o prefeito. Conheceu o prefeito. A cidade grande. Tanto que, por exemplo, se você compra uma coisa na Amazon, eles não apertam a campainha para te entregar. Eles deixam na sua porta, tiram uma foto para mandar no aplicativo de que foi entregue e vão embora. Então, assim, se a gente ficar dias sem vir para casa, nossas caixas vão estar lá na frente. Teve várias vezes que você esqueceu de fechar a porta da garagem, lembra? Nossas bicicletas ali. E a gente ia ver no meio do dia e elas estavam lá ainda. Tranquilo. Chegou alguém. Vai, Nina. Que filha da mãe. Roubou seu lugar. Temos companhia. A gente tá falando da cultura, né? A gente fala, eles são frios, né? Não, é diferente, né? Ninguém se encosta, vamos dizer assim, pra nada. É sempre de longe e tal, e isso inclusive no trabalho. Você chega, você não chega e aperta a mão da pessoa, e aí, tudo bem?
Isso é uma coisa que eu aprendi aqui também. Mas eles são meio fechados, sim, né? Bem fechados. É um ou outro que se abre É. pra ter uma conversa mais pessoal, são todos muito, cada um na sua. Todo mundo gosta de algum time ou de algum esporte. Então, como foi o final de semana? Tá, e o jogo dos Bears? Ou e o jogo dos Bulls? Nossa, sempre falam disso. Então você tem, querendo ou não, de saber um pouco o que está acontecendo no esporte, né? Eu não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que eles são mais abertos que o brasileiro para essas conversinhas. Não, isso é verdade. Só que o brasileiro, ele faz amizade com muito mais facilidade. Tipo assim, se ele vai com essa camisa, com esse moletom no supermercado, por exemplo, se o cara conhece alguma coisinha de Bulls, o cara vai perguntar. Vai puxar um assunto, vai falar do último jogo. Isso acontece muito aqui, né, mano? Muito, muito. Eles têm essa abertura mesmo. Mas pra ter uma conversa mais íntima, de fazer uma amizade, assim, aí já esquece. Ela vai latir porque ela tá vendo o carteiro. Agora eu achei uma pergunta boa que mandaram, amor. Manda aí. Mandaram pra mim, na verdade, mas vale pra nós dois. Me perguntaram assim, Laís, quando você e o Igor brigam, como que vocês fazem? Se eu me sinto sozinha quando a gente briga, quando a gente fica sem se falar. E eu queria que você respondesse antes de eu responder. A casa é grande, né? Então cada um vai pra um canto, fica sem se falar. Não. Mas a gente briga ficar sem se falar? Essa Não. é a resposta. A gente não briga. Ah, não, Sem se falar é tipo, dá um. Só pra dar uma mordida. E aí depois fica tipo, eu vou passar pela cozinha, vou passar pela sala. Aí depois já volta. A gente não tem essa frescura, não, né, amor? A gente não fica muito tempo sem se falar. Nada grave. Não dá tempo de se sentir sozinha, não. Não, pelo amor de Deus, nada a ver. Agora a pergunta sobre ela. Como é que foi a adaptação dela com o frio e com a casa e com tudo? E eu confesso que eu achei que foi muito melhor do que o que eu pensava que seria. A gente se mudou pra cá no final de outubro e a Nina veio pra cá só em janeiro. Em janeiro, a gente tinha acabado de passar pelo maior período de neve que a gente teve do inverno passado. Foi bem na hora que a gente chegou, tinha acabado de acabar. Então tava tudo branco. Eu vou tentar resgatar esse vídeo, vou pôr aqui pra vocês assistirem. A Nina chegou, eu soltei ela da coleira e falei, tipo, vai. E ela, que é a cachorra que pula a poça d'água, porque eu detesto molhar a pata, ela entrou na neve e ela simplesmente amou a neve. Então eu lembro que as patinhas dela iam afundando, assim. Inclusive, nesse outono, nevou uma vez só esse ano aqui, que a gente tá gravando esse vídeo em dezembro de 2024. Nevou. Nesse season, né? Nessa estação, né? E nevou, a Nina viu a neve lá fora, ela ficou louca pra sair. Então eu abri, ela adora neve. Então o frio pra ela, zero preocupação. Zero. Mais preocupação acho que é no verão do Brasil, que ela passa muito calor, coitadinha. Agora uma pergunta mais profunda. Como que vocês lidam com as saudades? Tem muito não o que fazer. Tem como a saudade passar, a não ser que você veja a pessoa. Então você tem que viver com a saudade mesmo. Eu acho que depois que a gente mudou pra cá, a gente começa a ter noção, né, da falta que as pessoas fazem, que a gente não tem quando a gente mora perto delas. Mas é uma coisa que você tem que aprender a lidar, é o preço que se paga, né? A gente tá pagando preços todos os dias. Se a gente estivesse no Brasil, a gente estaria pagando o preço de não estar aqui. Exatamente. Então é uma escolha que a gente teve que fazer. Mas assim, eu honestamente, pessoalmente, pra mim é a coisa que mais pega. Então, assim, é perrengue com inglês? Tenho. É adaptação? Tenho. Muito frio? Muito frio. Mas pra mim a pior parte de longe é ficar longe das pessoas. Mas e pra você, como é saudades? Você sente saudades, né? Você fica realmente pensando, poxa, que legal, nossa, como seria se estivesse próximo, etc. Mas acho que eu encaro de uma outra forma. A gente está construindo nossa vida, a gente está vivendo, aprendendo, conhecendo, e a saudades ela vai acontecer sempre. A gente sempre vai ficar com saudade de alguém, obviamente um sentimento ruim, mas eu tento fazer com que ele não pare a evolução, né? Que a gente está vivendo. Chega um ponto que você precisa ter um propósito na sua vida e você vai ter que abrir mão de coisas que são importantes para você. Senão, vai chegar no fim da sua vida, o que você realizou, né? Você não realizou nada e aí vai ser, acho que, mais profundo. Eu acho que a gente teve que tomar essa decisão, né? Porque é uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, mas é aquilo. Só sabe quanto a hora que você realmente está longe. Estar triste e feliz ao mesmo tempo. Sobre a mesma coisa. Então, a gente tá feliz de estar num lugar legal, de estar tendo oportunidades, de estar conhecendo coisas, mas ao mesmo tempo, para eu ter tudo isso, eu preciso pagar o preço de
estar triste por estar longe das pessoas, das coisas que acontecem, das festas, dos encontros, das reuniões, das coisas engraçadas. Como sobreviver no frio? Olha, disseram uma vez uma frase que é: você não precisa passar frio se você não quiser. Você só precisa saber se vestir. E depois que a gente mudou pra cá, a gente... É verdade, né? Porque Exatamente. aqui realmente existem roupas preparadas para lidar com esse frio. Então, no final das contas, é você aprender a lidar. E é o que o Igor falou, é que eles estão preparados para todas as estações. Então, sempre vai ter alguma coisa para você fazer no frio também. Então, o frio, ele é um problema? É, mas ele é um problema que impede a vida? Aqui, não. Zero. Aqui, não. Pode estar 1 metro de neve lá fora, vida normal. Nada muda. E aqui eles têm a cultura esportiva muito maior que o Brasil. Assim, não sei se é uma novidade ou não, mas o Brasil não tem uma cultura esportiva. O Brasil tem a cultura do futebol. Ah, mas tem o vôlei. Não tem. Tem a cultura do futebol. Quando foi a última vez que você foi assistir um vôlei? Raríssimas pessoas vão responder essa pergunta. Enfim, então eles aproveitam os esportes de todas as estações. E no frio tem muito esporte. Tem Olimpíadas de Inverno, que não é famoso no Brasil, porque obviamente o Brasil não participa. E tem vários esportes só para isso. Então tem muita gente que espera o verão, o frio chegar, a neve, para poder fazer snowboard, para poder fazer esqui, patinação no gelo. É muito legal. Talvez precise investir numa roupa, né, melhor, numas camadas, como o Igor falou, um sapato impermeável, mas se você se preparar, você não vai passar frio. Eu prefiro me preparar e não passar, né? E não adianta você comprar a jaqueta mais cara ou a jaqueta mais comprida que vai até o pé, você vai passar frio. Porque não é só sobre preço, não né? é sobre preço, não é sobre quanto maior a blusa, mais quente ela é, nada a ver. Tem outras coisas. Leis da termodinâmica, colchões de ar, você tem que criar colchões de ar dentro de você. E outra coisa é você, eu vou passar frio, porque, sei lá, eu vou viajar para onde tem neve. Eu vou esquiar numa montanha, vou ficar 5 semanas, que lindo o frio. Eu falo muito essa frase, né? Quero ver você passar frio numa terça-feira, que você tem que trabalhar, e você tem que tirar a neve do carro, tirar a neve da rua. Aí você aprende a lidar com o frio. Não na férias que você foi viajar ou foi esquiar numa montanha. Lá você não aprendeu. A próxima pergunta é se a gente já fez amigos e se a gente foi bem recepcionado pelo povo daqui. Na verdade, a gente não foi recepcionado por ninguém. Não tinha ninguém esperando. Na verdade, assim, sei lá, no trabalho, que tinha as pessoas me esperando, fui bem recepcionado. Então isso foi um ponto positivo. Tava esperando muito pior e foi muito bom. O nosso vizinho, né, no pessoal, vamos dizer assim, na vida pessoal, nosso vizinho é um polonês. Acho que ele recepcionou a gente muito bem, ajuda muito a gente só tem mais contato com o nosso vizinho aqui do lado. E a gente, claro, como bons brasileiros, fomos o quê? Procurar outros brasileiros. Os brasileiros, nossos amigos, que a gente conseguiu fazer até agora, ajudaram muito a gente, né? Explicaram muitas coisas. Então, assim, essa rede de apoio, né? Ela é muito importante para que a gente não se sinta só. E querendo ou não, como aqui a gente não tem família, essas pessoas acabam se tornando praticamente a nossa família, porque a gente vê quase todos eles quase toda semana. Então, são pessoas que fazem parte total do nosso dia a dia hoje, né? E ajudaram e ajudam muito a gente. E eu acho que a gente também ajuda um pouco nesse processo deles também, porque é aquilo, né? Os brasileiros aqui, a gente tá vivendo todo mundo o mesmo perrengue, cada um dentro do teu contexto, né? Mas, pelo povo americano, não teve ninguém que recepcionou a gente. Nem bem nem mal. Nem bem nem mal, sabe? Até no trabalho, assim, as pessoas conversam muito, mas é bem cada um na sua, né? Não vou chamar você pra ir em casa. Eu vou adicionar uma pergunta que não tem na lista. Como é ser brasileiro trabalhando aqui? Porque a gente acha que a gente sempre é inferior, né? A gente tem a síndrome de vira-lata, né? O brasileiro. Você fala, eu vou pra Europa, nossa, o europeu, o americano. O brasileiro é muito bom. O brasileiro, se soubesse o quanto ele é bom e se soubesse falar inglês fluente, nossa, a gente ia arrebentar, porque assim, aqui as pessoas elas sabem o que elas fazem, mas elas não têm a flexibilidade do brasileiro, elas não têm o jogo de cintura do brasileiro, a vontade de fazer acontecer que a gente tem, porque tá aqui, a gente veio para a gente chegou melhor, né? Para ganhar. Eles não, eles nasceram aqui, então o nível de exigência com eles mesmos é completamente diferente.
E, nossa, foi uma surpresa também positiva que eu tive quando cheguei aqui, né? Porque a gente chega, nossa, como vai ser, né? País de primeiro mundo, Chicago, cidade grande, mas, nossa, Uhum. foi muito, muito tranquilo isso. Ou seja, brasileiro é muito bom, só que duvida disso. Então, Não confia, né? qual foi a sua maior insegurança pra Uhum. mudar e como que você resolveu? Acho que foi achar um local pra gente ficar. Casa, sim? Uma casa, porque a gente chegou, tinha 2 meses de uma casa temporária alugada pela empresa, mas a gente tinha que começar a procurar já o nosso local, né? E era bem no começo do inverno, então aqui o mercado é de maio a maio, que é como onde começa o verão. Então não tinha nada disponível na cidade, lembra? Putz, isso foi Nossa, a gente estressante. foi em cada muquifo. Cada Mesmo, é coisa. muquifo mesmo. Não é a Laís Patricinha falando, é muquifo, Não, muquifo. bomba, umas bombas. E isso foi bem estressante. Aí é com calma, né? Calma, vamos pro próximo. A hora que a gente Achamos. entrou aqui, a gente já entre nós, nos olhares, a gente... Né? Nem vimos lá em cima como é que é. Já... Agora, eu acho que a minha maior insegurança, eu acho que eu ainda não resolvi ela muito bem. Tô resolvendo. Que é o inglês. Claro que eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque afinal de contas eu trabalho aqui, trabalho em português, mas é uma coisa que eu tô... 2025, me aguarde que eu tô aí, ó. Tô chegando. Agora a última, pra gente fechar. Olhando pra trás, você faria alguma coisa diferente? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta difícil de responder, mas ao mesmo tempo fácil. Há um ano atrás, antes de vir para cá, inclusive, tivemos que tomar algumas decisões, a gente não sabia se era certo ou errado, a gente tomou a decisão. Com os olhos de hoje, você sabe, poxa, talvez não foi a melhor decisão, talvez teria sido melhor fazer de outro jeito, de outra forma, mas a gente está olhando com o olhar de hoje. Se eu voltasse no tempo com o olhar de hoje, mudaria algumas coisas, mas se eu voltasse no tempo com o olhar que a gente tinha naquele tempo, não mudaria nada, porque a gente fez com a O que melhor dava. situação O que a gente melhor tinha que a gente possível na hora. É, também acho. Tanto que a gente acabou de tomar uma boa decisão hoje, pensando em algo que a gente já conseguiu aprender. Exatamente. Talvez, claro, né? A minha cabeça perfeccionista pensa em várias coisas que eu podia ter feito melhor, mas como o Igor falou, na cabeça de hoje, porque na hora talvez eu não saberia como fazer, não teria como fazer. Ou sofreria muito fazendo, sei lá. Poderia ter feito? Poderia, mas não fiz. E é o que tem pra hoje. Exatamente. Você quer falar alguma coisa? De encerramento, assim? É. Eu gostei. Se quiser mandar mais perguntas, mande mais perguntas. Acho que tem vários temas aí que a gente pode aprofundar, se vocês tiverem curiosidades. A gente já virou guia turístico de Chicago, então perguntem das atrações aí. A gente conhece muito bem as atrações e dentro das atrações como fazer as coisas. Tem bastante coisa aqui legal. E venham para Chicago para turistar, porque venham. não é o primeiro destino de brasileiros. Aqui não tem a Disney. Normalmente, a gente chora por causa disso. Aqui não é Nova York, mas eu acho que é melhor que Nova York. Olha a polêmica aí. Nunca fui para Nova York, mas eu sou eu sou Team Team Chicago. Tô nem aí. Enfim, doeu gravar o vídeo? Um pouquinho. Eu vou bater mais um papo com eles e Tá bom. depois a gente continua. Tá bom. Dá tchau. Agora só nós, de novo. Mas sabe o que eu queria comentar com vocês? É como em todo esse processo, né, de mudança, como a gente entrou em contato com medo, né? Era medo de tudo. Primeiro, né, o medo de um lugar que você não conhece, de ficar longe da família, o medo de fazer um passo tão grande, né, na vida, de movimentar toda a sua vida para um país onde você não conhece ninguém, você não tem garantia de nada. Era o medo de como o meu trabalho ficaria, era um medo até pequeno às vezes, sabe? De, putz, será que a Ninoca vai ficar de boa no avião? Será que ela vai sentir alguma dor? Será que ela vai ficar desconfortável? Medo de, será que eu vou conseguir encontrar uma casa? Será que eu vou ter condições de mobiliar a casa do jeito que eu gostaria? Será que eu vou conseguir passear? Será que eu vou encontrar as comidas que eu gosto? Será que eu vou conseguir ir no cinema e entender o filme? Será que eu vou conseguir ir ao mercado e saber perguntar onde tá a farinha? Então, assim, eram muitos medos. Alguns medos a gente só descobriu a hora que a gente chegou. Então, eu queria falar um pouco sobre o medo, né? Porque o medo, muitas vezes, a gente não quer sentir.
primeira coisa. É super desconfortável sentir medo, né? A gente se sente pequeno, a gente se sente incapaz, a gente sente que a gente não vai dar conta. Pense numa situação de medo real, né? Então, não sei se você já sofreu algum tipo de violência, por exemplo, se você não tinha dinheiro para pagar uma conta, se alguma pessoa da sua família já ficou doente, se você passou por uma situação difícil onde você sentiu um medo real, é uma sensação muito ruim. Só que se a gente parar para pensar no medo em si, né? Qual é a função dessa sensação? Então, eu vou pegar um caso muito extremo, né? Então, vou pensar que a gente tá ali num precipício e a gente tá bem na beiradinha. Naturalmente, a gente vai ter medo. E o medo, ele serve para quê? Minha querida, vai para trás, você vai cair. Então, o medo, ele serve para proteger a gente. Ele serve para mostrar para você que tem alguma coisa rolando que é um alarme. Um alarme que não foi feito para te boicotar, como muitas vezes acontece. É um alarme que foi feito para que você sobreviva. Então, quando a gente pensa no medo, a gente sempre tá querendo ser mais corajoso, a gente tá querendo ser mais confiante, a gente sempre vai muito mais para esse lado. Mas se a gente parar para pensar, a gente precisa do medo, né? A ausência total do medo é piração total. O medo, ele se faz útil. Então, ao invés da gente ficar pensando em como não ter medo das coisas, naturalmente, aqui eu tô falando das coisas que a gente, entre aspas, não precisa ter medo, né? Quando o medo, ele vem no sentido de proteger, porque claro que aquilo nos ameaça, mas de fato não é um precipício. É uma mudança positiva no trabalho, é uma mudança de país, às vezes é uma coisa nova que você quer estudar, uma faculdade que você quer entrar, uma mudança de carreira, às vezes é entrar na internet para falar do teu trabalho, né? Então, quando a gente pensa no medo nesse sentido, ele tá te prevenindo, né? Tá tentando trazer para você o máximo de conforto possível. Só que essas situações em si, elas não são confortáveis. Então, o medo, ele vai encontrar mil e uma razões racionais, argumentos ótimos para te convencer a não fazer as coisas. Ótimos. Eu falei até esses dias no Instagram, o medo é o melhor advogado que a gente tem, só que é contra nós. Então, considerando que essas coisas não são realmente nocivas para nós, mas que o medo ele vem dessa coisa de proteger a gente desse desconforto que é evoluir, a gente então precisa tentar mudar a nossa cabeça com relação ao medo. Porque o que a gente fica pensando? Eu só vou tomar esse passo quando eu estiver sem medo, porque aí significa que eu estou fazendo a coisa certa. Nem sempre. Ter medo representa que esse é um passo acima de onde você tá. Então, a gente precisa tentar olhar para o medo nesse cenário não nocivo que eu tô falando, porque claro que eu quero que você tenha medo de chegar na beirada de um precipício, tá? Mas quando a gente pensa nessas coisas que não são nocivas, a gente precisa mudar a forma de pensar. Ao invés de pensar, eu só vou quando eu não tiver medo. Não. O que a gente precisa pensar é como eu faço para ir com o medo, porque o medo ele vai estar lá. Mas existe um certo fenômeno que a gente não se liga sempre, né? Que é o tal do quanto mais perto do medo eu chego, mais ele diminui, porque o medo ele tem medo, né? Ele não suporta a pessoa que faz. Essa é a grande verdade. Porque aí a gente começa a perceber que ele não era tão grande assim. Né? Então, a resistência que a gente tem de dar esse primeiro passo em direção daquilo que a gente tem medo, ele é sempre o mais difícil, só que a hora que a gente faz, a gente olha e fala, cara, mas não era tão difícil assim. Não como eu tava pensando. E eu sei que isso é um tanto quanto clichê, sabe? Aquela história do vai com medo mesmo. Só que no final das contas, se você esperar o medo passar pra fazer alguma coisa, é sinal de que aquela coisa talvez não faça mais sentido ser feito, sabe? Porque você só vai perder o medo real de fazer alguma coisa que te interessa, que te importa, de que realmente é um desafio, de algo que você vai evoluir fazendo. É fazendo, entendendo que aquilo talvez não seja tão pior assim quanto você imaginava, ou talvez até seja, mas é aquela coisa do putz, agora eu sei lidar com aquilo, sabe? E quando a gente fala sobre essa mudança, eu acho que a gente viveu isso na pele demais. O Igor dentro do contexto dele e eu dentro do meu. Eu falo muito sobre essa questão da língua, né? O inglês me trazia muito medo. E é aquele medo que a gente ganha dentro do corporativo. Se você trabalha no corporativo e tem um certo receio de falar inglês, você tá entendendo o que eu tô te falando. Porque é aquilo, a gente estuda inglês a vida toda, desde criança, fazendo um curso aqui, um curso ali, tinha um pouquinho na escola, parará, lá, se assiste muito, a gente é muito influenciado pela cultura daqui, então a gente consome conteúdos em inglês, a gente consome músicas em inglês, e eu cheguei naquele patamar
onde eu entendia as pessoas falando, eu entendia a coisa escrita, eu entendia muitas vezes uma série, às vezes com legenda, às vezes não, só que eu não conseguia muito falar. Por quê? Porque essa questão do corporativo, eu acho que traz muito pra gente aquela obrigação do falar, né? De ter que falar inglês. A parte do falar, ela assim, ai meu Deus, né? Dá muito medo. E quando eu vim pra cá, eu tinha um plano, né, de me mudar e de fazer aula de inglês. E o Igor falava que não precisava, que o meu inglês já era bom, que eu já conseguiria me virar, mas é aquela coisa que a gente quer ir pro ótimo, né? Enquanto eu não for ótima, fluente, eu não vou conversar com ninguém. Mas, gente, quem é que vira ótimo sem conversar com ninguém? Psh, psh, psh. Pelo amor de Deus. É uma coisa que a gente precisa pensar é que às vezes a gente precisa passar um sufoco. Às vezes a gente precisa não saber falar para saber então como é que fala, para aprender as coisas. Só que muita gente, a grande maioria, fica nesse desconfortozinho, fica para trás. Não vai. A maioria das pessoas olha para isso e fala: é demais para mim, eu vou me recolher. Eu falei no Instagram essa semana, com relação ao medo, a gente só tem duas opções. Ou você corre dele, ou você corre para ele. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, se você não está hoje correndo em direção a algo que você tem medo, mas que você quer fazer, que você sabe que vai fazer você evoluir, que de alguma forma vai te trazer satisfação, é porque você está correndo dele. E correr dele faz com que ele fique cada vez maior, porque é aquela coisa que vai se estendendo. Então, é aquela coisa que tem que fica fervendo dentro de você. Sabe? Aquela coisa que você já deveria ter feito e cada vez você tem aquela sensação de que está atrasado. Então, a cada vez que você foge do teu medo, você vai ficando com mais medo daquilo. Então, toda a oportunidade que você tiver de passar um pouquinho de medo e de alguma forma fazer aquilo que você quer fazer, porque aquilo faz sentido para você e só precisa fazer para você, faça. Não perca a oportunidade de passar medo que não é nocivo para você. Eu acho que essa foi a coisa que eu mais aprendi nesse ano daqui, porque todas as vezes que eu corri, meu medo aumentou. E todas as vezes que eu fui lá e enfrentei o meu medo, as coisas melhoraram. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para você hoje, diante de tudo isso aqui que a gente falou, é que você precisa dar ouvido pro teu medo sim, porque ele te conta coisas. Ele mostra para você qual é o desconforto que tá chegando. Só que na grande maioria das vezes, ele é muito maior na sua cabeça do que ele é na realidade. E você só vai saber disso a hora que você resolver enfrentar. Não tem outro jeito. Eu vou te falar, se você enfrentar, mesmo que você perceba que o teu medo é real, que ele é enorme, que você não sabe fazer certas coisas, você ainda não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque você vai ter a chance de entender o que você precisa melhorar para ir lá e tentar e fazer de novo. Porque enquanto você não faz isso, você se conforma com a sensação de ser um completo incompetente. Você se conforma com a sensação de se sentir insuficiente. E talvez você não seja. Então, no final das contas, faça como a Nina. A cachorrinha pula a poça, que no final das contas, a hora que viu a neve, foi lá e se jogou. E no final, o que é a neve se não uma grande poça? Não é verdade? Eu tô gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2024, mas não importa real a hora em que você tá vendo esse vídeo. Você pode começar a fazer isso agora. Para e pensa. Você tá correndo em direção ao teu medo ou você tá correndo do teu medo na direção oposta? Se gostou do vídeo, eu ficaria muito feliz de ter o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê lá.